Olá, meus amigos da TV Betel, Samuel Cassimiro, jornalista aqui da página. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025. Quero recapitular uma história passada tenebrosa que vivemos no nosso país. Até 2017, nós estamos vivendo um governo que, com a caneta vermelha, destruiu a confiança, a paz e a economia do nosso país, e com muitos escândalos de roubo nos cofres públicos, de tudo que você imaginar, quem assinava com a caneta vermelha e hoje, nesse atual desgoverno, ainda continua assinando. Em 2018, o Brasil vivia no vermelho, mas quando foi em 2019, decidimos, o povo brasileiro, a colocar alguém que pudesse mudar a história do nosso país. E com a caneta azul, ele trouxe a esperança novamente para o nosso país. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o nosso capitão, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em 2018, nós vimos o nosso presidente sofrer uma tentativa de homicídio, uma tentativa de assassinato. Um cidadão ou um assassino chamado Adélio Bispo, aliado na época ao PSOL, militante da esquerda, e tentou tirar a vida do nosso capitão que governava o nosso país com decência, com ordem, com muita mastrura. Então ele, como nosso presidente, foi tirado pelo sistema com mentiras, com falcatruas e muitas covardias diante de muitos que estavam querendo tirá-lo do poder. Mas nós tínhamos uma esperança. Mas infelizmente, em 2022, o sistema não quis mais que a caneta azul lutasse pelo benefício do povo brasileiro, pela decência, pela ordem, pela paz do nosso país. E com muitas mentiras de alguns que estavam ali, ministros, alguns juízes no TSE, mentiram a respeito do nosso presidente, fazendo com que a população imaginasse o presidente Bolsonaro como um monstro. Vimos ele ser atacado pela esquerda com muitas covardias. E uma delas foi aquela facada do Adélio Bispo, que até hoje não se sabe quem foi o mandante. Mas o sistema não quer revelar, mas eles sabem de onde veio o comando para tirar a vida do nosso capitão, dando uma facada na nossa nação. O presidente Bolsonaro sofreu muito tentando defender o povo e ainda sofre até hoje, colocado numa prisão injustamente, um homem inocente que foi condenado por uma suspeita tentativa de golpe que nunca existiu no nosso país. Em 2023 vimos a caneta vermelha voltando para massacrar o povo brasileiro e voltando a roubar essa nação. Agora hoje, em 2025, faça feito eu e muitos brasileiros. Vamos pegar a caneta novamente, a caneta da justiça, a caneta que regeu o nosso país com maestrura, com sinceridade e com honraria. Nosso presidente se encontra preso, mas vai vir a anistia e nós vamos colocar ele, o nosso querido Flávio Bolsonaro, nosso senador, como presidente da República, candidato a presidente da República em 2026. Então nós vamos mudar a história do Brasil mais uma vez. Vamos trazer o Brasil e colocar nos trilhos. Eu acompanhei o meu presidente Bolsonaro, meu irmão, meu capitão, ali em Brasília, como jornalista independente, e vi as atrocidades que fizeram contra ele. Mas hoje Deus está levantando a justiça, está trazendo uma luz no fim do túnel, que se chama o seu filho, Flávio Bolsonaro, nosso senador da República. Flávio, eu conheço o seu pai, conheço a história de vocês e todos os seus irmãos. Já estive com o Carlos Bolsonaro também ali na Paulista e disse para ele, o Senhor está no controle de tudo. E quando eu estive com seu pai em Brasília também ali, eu dei o Salmo 23 para ele e disse, o Senhor é o teu pastor, presidente, e nada te faltará. E até hoje o Senhor não tem deixado faltar. Flávio Bolsonaro, o Brasil da direita, de bem e honesto, apoia você até o fim. Presidente